Vamos comentar aqui sobre um caso de um moleque que foi simplesmente enganado pelo pastor Marco Feliciano. É isso mesmo. As profecias aí dos pentecostais causam mais danos do que você imagina. Bora ver isso aí, que o cara acha que vai ser o maior pregador do Brasil. Eu vou ser um dos maiores pregadores do Brasil, queira você ou não. Nos últimos meses eu postei esse vídeo aqui. E que fique salvo aqui, um dia eu serei um dos maiores pregadores do Brasil. E depois de postar esse vídeo, ele pegou 40 mil visualizações em todas as redes sociais. E eu recebi comentários de todos os tipos, de pessoas falando que eu era soberbo, que eu queria me aparecer, que eu era um mercenário, e todos os tipos de comentário mais baixos que uma pessoa como eu poderia receber. Todavia, eu iria ficar calado. Só que agora eu vou dar uma resposta para essas pessoas, mais ou menos um mês depois, para que vocês entendam que tem base e que eu não falei aquilo à toa. Antes dele entrar na argumentação dele sobre a profecia do pastor Marco Feliciano, provavelmente é mentira, tá bom, meu jovem, o Pedro Garcia aí? Provavelmente é mentira, beleza? É muito fácil eu, sendo um Marco Feliciano da vida, tendo um peso de autoridade muito grande, olhar para um jovem que tá querendo ser um pregador, chegar e falar, você vai ser um grande pregador. É claro que essa profecia vai colar, é claro que o cara vai acreditar. É muito fácil profetizar desse jeito, tá ligado? É de boa. Então, provavelmente aí, Marco Feliciano viu que você era uma presa fácil, viu que era de boa profetizar para você e profetizou. E você acreditou. Provavelmente é mentira, tá bom? Mas bora lá. Então, para isso eu vou contar histórias de dois personagens bíblicos. O primeiro do Antigo Testamento e o segundo do Novo Testamento. O primeiro personagem que eu venho falar é de José. José teve um sonho do sol, a lua e 11 estrelas se curvando perante ele. Quando ele conta esse sonho para seus irmãos, os irmãos viram a conversa para o pai entra na conversa, e ele entrando na conversa, ele pergunta para José, José, meu filho, quer dizer que você irá reinar sobre eu e sua mãe e seus irmãos? Naquele momento, todo mundo está enfurecido com José. Porém, José decide ficar calado e não responde essa fala dele. José não estava sendo soberbo, porque nós conhecemos a história. Mas a inveja dos irmãos foram tanta, que jogaram ele até dentro de uma cova e venderam ele por menos de 20 moedas de prata. Aí ele acha que vai acontecer a mesma coisa. Ele quer comparar. Meu Deus! Ele quer comparar. José foi exaltado entre os irmãos. Aí ele vai ser também exaltado entre os pregadores e vai ser o maior. Eu quero acreditar que eu tô errado. Eu tô interpretando errado. Eu sou burro, cara. Não, eu tô errado. Eu acho que não é isso, não. Eu escutei errado. A segunda história que eu quero contar é sobre esse versículo aqui que eles colocaram aí embaixo, nos comentários. Falando que Paulo se considerava o menor dos apóstolos. Todavia, eles pegam um versículo fora de contexto e tentam falar que era uma regra, mas não é. Paulo, ele fala que ele é o menor dos apóstolos e no próprio versículo que ele fala isso, ele deixa explícito o porquê. Ele fala, eu era o menor dos apóstolos, pois eu perseguia a igreja do Senhor. Mais pra frente, no outro versículo após isso, ele deixa bem claro que ele era o discípulo, o apóstolo, que mais trabalhou. Paulo não estava sendo soberbo. Na verdade, Paulo estava falando o que aconteceria. Eu digo, eu serei o maior pregador. Tá. Cara, meu Deus, e aí? Paulo se achava o menor dos apóstolos, mas ele era o que mais trabalhava. Mas não deixou de ser o menor dos apóstolos. Ué, ele era o cara que mais trabalhava. Beleza, ele evangelizou metade do mundo daquela época. Mas ele continuava se achando o menor dos apóstolos. Não vi aí, não vi segredo, né? Ele fez ali, ele deu uma volta, ele deu uma rodada e caiu na mesma coisa. Ele continuava se achando o menor dos apóstolos. Pensamento bem esquisito aí. Não por causa da minha habilidade de pregar, muito menos da unção que eu carrego, porque a unção é dele. Ele só me empresta. Mas na verdade, porque eu vou trabalhar muito. Eu vou correr atrás do meu sonho. Eu irei lutar ao máximo para que ele aconteça. Deus abençoe vocês, meu. Amém, irmão. Beleza aí. Muito bacana o seu sonho de ser um grande pregador, né? Mas tem algumas coisas pra gente considerar aqui, né? Primeiro, que o Marco Feliciano te iludiu, assim como ele iludiu aí
metade dos pregadores do Brasil, né? Os pregadores aí, tudo se inspira em Marco Feliciano, achando que vão ser um grande pregador, igual ele. Iludiu metade dos pregadores também. E eu não gosto desse termo grande pregador, tá ligado? Esse termo aí pra mim não existe, porque o pregador, ele deveria ser o cara mais humilde da igreja. Ele deveria ser mais humilde do que a mulher que limpa os banheiros da igreja. Por quê? Porque o ministério de um pregador é passar a vida inteira exaltando outra pessoa, elevando outra pessoa, jogando luz a outra pessoa. O pregador passa a vida toda tentando, fazendo de tudo para exaltar outra pessoa. E no caso é Cristo Jesus. Quando a gente escuta a história aí de grandes pregadores, tipo Billy Graham, Jonathan Edwards, John Wesley, Charles Spurgeon, David Brainerd, George Whitefield, a gente vê esses caras, meu Deus, grandes pregadores. Eles só são aquilo que eles são porque eles passaram a vida inteira jogando luz e apontando para outra pessoa. Um, entre aspas, grande pregador faz isso. Ele passa a vida inteira jogando luz para outras pessoas. E para mim isso não existe, tá ligado? O pregador, ele sempre vai ser o menor, o que tá lá para servir apenas. Não existe isso de grande pregador. Porque o que o meio pentecostal fez na cabecinha do jovem pregador, tadinho dele. Não tô falando que é o caso desse camarada aqui, o Pedro Garcia. Eu vou usar o que ele disse de trampolim para falar de outras pessoas. Não estou falando dele. Vou usar o que ele disse. Que se colocou na cabeça do jovenzinho pregador pentecostal que ser grande pregador é pregar em Gideões, é pregar em uma Demp, é pregar em uma Deb, é pregar em grandes ministérios tipo Brás, Belém, Madureira, é você ser conhecido, é você estar em contato com grandes figuras do meio pentecostal, é você pregar e o fogo descer, é você pregar e a alma se converter. Se colocou, se pintou na cabeça do jovenzinho pentecostal que ser grande pregador é isso. Se criou o Marco Feliciano e companhia, jogou na cabeça do jovem pregador que ser um grande pregador é simplesmente isso. E não estou falando que é o caso desse camarada aqui, mas na cabeça do pregador que está começando agora, o pregador pentecostal e tal, quando fala meu sonho é ser um grande pregador, o que vem atrelado a esse sonho? Pregar em grandes locais, em grandes eventos. É isso que é ser um grande pregador para esse povo. Sendo que não é. Sabe o que é ser um grande pregador? Vou te ensinar o que é ser o top dos pregadores. O mais brabo dos pregadores do Brasil. Você vai ser o bom, o melhor pregador do Brasil, o maior. Sabe o que você tem que fazer? Pregue a Cristo crucificado e ressurreto. É isso que é ser um grande homem de Deus, um grande pregador. Eu não tenho aquele monte de nome que eu citei aí, né? David Brainerd, George Whitefield, Charles Spurgeon e David Brainerd, esses caras. Por que eles são grandes pregadores? Porque eles passaram a sua vida inteira apontando para uma pessoa apenas. Cristo, 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 Cristo. Só Ele. É por isso que eles são grandes pregadores. Você quer ser o mega, o brabo? Pregue a Cristo. Não se importe com agenda, com ofertas altas, com grandes eventos. Se importe em anunciar Cristo. É isso. Ser um grande pregador, ser o melhor, é isso. É você ler, explicar, aplicar o texto e apontar para Cristo. Mostrar como aquele texto revela a Cristo, em que esse texto aponta para a pessoa de Jesus, como ele glorifica Jesus. É isso que é ser um grande pregador. Quer ser um grande pregador? É só você pregar a Cristo crucificado. É isso daí. Não é ser o mega popstar gospel, não. Tá ligado? Infelizmente, o Marco Feliciano, meu colega, meu consagrado, te deu uma iludida, né? Olha aí. A palavra de Deus é servir a obra. E maior é aquele que serve, então quem prega pode ser o maior. Todavia, se uma pessoa prega, ela pode gerar salvação de almas. Ou seja, o maior pregador da palavra é mais
eu acho que ele fez um rendezvous, um troço tão grande para tentar justificar que ele até se perdeu. Mas aí a gente consegue ver o que uma profecia, tá ligado? O que você não se atentar somente com a pregação da palavra de Deus gera. É isso aqui, ó. Parabéns aí, Marco Feliciano, ó. Parabéns, ó. Fala que o camarada vai ser um grande pregador, vai ser isso, aquilo, outro. Aí o camarada acha agora que vai ser igual o José, igual o Paulo, é isso mesmo, você pregador grande, é isso aí, tamo junto, é nóis. Parabéns aí, né? A gente consegue ver todo dia o que a falta de Bíblia faz na igreja evangélica. O que revelações e profecias as pessoas dão mais ouvidos aí do que gera na igreja. A gente tá vendo. A gente vê, aí todo mundo fala, não, é os profetas de Deus, não toque nos profetas de Deus, são os ungidos do Senhor. A gente tá vendo aí o que faz. Você tá vendo que o trem é diferenciado, mas o errado deve ser eu, que não acredito nisso, né?